Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Aprendi com Meu Cachorro, onde a gente fala sobre luto pet, espiritualidade e todas as lições mais preciosas que só os animais são capazes de dar. Eu sou Fernanda Lobo e o tema do episódio de hoje é: por que você não aceita a partida do seu pet? Eu acho que no luto pet muitas pessoas vivem aquele dilema de que se parar de sofrer vai ser como se estivesse traindo a memória do seu pet. Afinal de contas, ele partiu e é natural que você fique triste. E a partir do momento que você começa a não sofrer tanto e começar a viver a sua vida, ter momentos ali de prazer na vida de novo, dá uma sensação ou de que você tá deixando o seu pet pra trás, ou de que você tá de alguma forma traindo ele, traindo a memória dele. Eu acho que muita gente passa por isso no luto pet, ou de forma totalmente consciente, ou às vezes de forma inconsciente, mas por conta disso, alimentando mais e mais sofrimento, prolongando o sofrimento, prolongando aquela dor que a gente sente, que é profunda, que é dilacerante no luto, mas arrastando ela mesmo, sabe? E eu acho que muitas vezes isso é uma tentativa nossa, desesperada, de tentar manter aquele pet vivo na nossa mente. Mesmo que seja através de dor e sofrimento, porque no luto acaba sendo esse o nosso vínculo com ele. Tanto na parte da tristeza, da finitude, de ter acabado a nossa experiência aqui com ele, quanto também em outros sentimentos que alimentam essa tristeza, né? Como a culpa, por exemplo, ou aquele vazio imenso que tem no nosso peito quando o nosso pet se foi. De alguma forma a gente acaba alimentando e cultivando esse sofrimento nessa não aceitação da partida dele. Eu acho que é nesse momento também, principalmente no luto recente, que a gente fica muito naquela questão do e se? E se eu tivesse percebido antes? E se eu tivesse trocado de veterinário? E se eu não tivesse levado ele naquela clínica? E se eu tivesse me atentado melhor aos pequenos sinais? E se eu tivesse levado ele para casa? A gente fica ali tentando de alguma forma encontrar situações hipotéticas de que a gente poderia ter feito algo para evitar o que aconteceu. E eu acho, assim, falando por experiência própria e por muitas pessoas que passaram por luto pet que eu conheço, eu acho que isso é uma tentativa também desesperada da nossa mente de tentar achar algum controle sobre algo que aconteceu e que a gente não tinha controle. E até mais do que isso, eu acho que às vezes é uma tentativa da gente ter algum tipo de controle sobre vida e morte. Da gente tentar encontrar alguma justificativa para aquilo ter acontecido. E muitas vezes botando isso na nossa própria conta, né? Nessa culpa de que, então foi por isso, foi porque eu não troquei de veterinário, foi porque eu não me atentei aos sinais. A gente fica tentando encontrar, de todas as formas, algo que justifique aquilo ter acontecido, porque pra gente aquilo é tão doloroso e tão difícil de aceitar e de seguir com essa nova realidade, que a gente fica se botando essas dúvidas. Só que a culpa ela é muito traiçoeira, né? Porque ela bota na gente essa falsa sensação de que você tinha controle, tá vendo? Mas você não conseguiu. E na verdade não, né? Porque primeiro que a gente não tem controle sobre vida e morte. Segundo que o que a gente faz pelo nosso pet, ali no momento da despedida, ou nos momentos que antecedem a despedida, é tudo que a gente tinha para fazer naquele momento, com as ferramentas, com o conhecimento, com tudo que a gente tinha naquele momento, que pode ser muito diferente do que a gente tem hoje, por exemplo. Hoje, por exemplo, você pode ter algum tipo de conhecimento em relação ao que o seu pet tinha, que você não tinha naquela época. Hoje, por exemplo, você pode ter uma outra realidade, outros tipos de recurso, outra mentalidade. E isso tudo é também uma tentativa da gente botar na nossa conta o que aconteceu pra gente conseguir justificar isso. Mas a culpa ela nada mais é do que a ilusão do nosso cérebro tentando encontrar algum tipo de controle pra vida e morte e pra algum tipo de controle que a gente poderia ter tido naquele momento. Sendo que controle sobre vida e morte a gente obviamente não tem. E nem o controle sobre algo que já aconteceu. Até porque a gente fica sempre medindo essa culpa com a nossa régua atual, né? Muitas vezes a gente hoje em dia tem algum tipo de conhecimento que a gente não tinha naquela época.
tem recursos que a gente não tinha naquela época, tem, enfim, várias coisas que a gente não tinha naquela época e que naquela época era o que a gente podia fazer, era o que estava ao nosso alcance. Mas a gente fica, de todo jeito, tentando achar essa possível justificativa. E eu acho que o controle que a gente busca sempre é mais sobre a vida e morte mesmo, que é o controle mais difícil a gente conseguir encontrar alguma justificativa, porque a gente não justifica, né? A gente, por mais que existam coisas que a gente possa deduzir, que a gente possa interpretar, que a gente possa acreditar, o verdadeiro controle sobre vida e morte a gente não tem. Eu acho que muitas vezes também é difícil a gente aceitar o luto pet, porque a gente começa a entender que se a gente superar esse luto, vai ser como se a gente estivesse esquecendo esse pet. Então, para eu superar isso, quer dizer que eu tenho que estar bem já com isso. E eu estar bem com isso é uma forma de eu estar traindo meu pet, é uma forma de eu estar esquecendo meu pet. Porque se toda vez que eu lembro do meu pet, no luto dele, do cheirinho dele, do pelinho macio dele, das brincadeiras com ele, se eu vejo uma foto e lembro de uma situação, e toda vez que eu vou lembrando disso, isso ainda me gera uma tristeza muito profunda, uma saudade muito profunda, quer dizer que se eu superar, eu preciso esquecer isso. Porque só esquecendo eu vou conseguir viver a minha vida. Eu acho que a gente fica muito nesse pensamento, de alguma forma isso enraizado na gente, sabe? E eu acho que é por isso que a gente também às vezes tem dificuldade de aceitar. Porque esse superar iria significar quase que apagar esse pet da sua vida. Quando na verdade, eu acho que a gente muitas vezes não aceita, na verdade, é o processo do luto. O luto pet, ele tem um processo, né? Ele tem as etapas dele. E isso é muito individual para cada pessoa. Mas a gente fica muito triste no começo, no geral, né? Numa tristeza realmente muito profunda, dilacerante na alma, aquele vazio mesmo interno. Depois, muitas vezes a gente pode ter aquela fase de uma certa revolta, uma certa raiva, né? Porque com o meu pet, ele não merecia, ele é tão jovem, e a gente fica ali quase que se martirizando em relação a isso. Depois a gente começa a sentir de novo uma culpa, porque a gente começa a conseguir, né, retomar a vida, viver, ver felicidade em coisas como outros pets, que quando a gente se vê nessa situação, a gente acaba se culpando por estar bem com outro pet, enquanto o nosso outro pet faleceu. E aí fica esse mix de sentimentos dentro da gente que facilitam a gente a não aceitar o luto em si, a partida do nosso pet em si. Mas eu, pelo menos, nos lutos pets que eu vivi, eu fui aprendendo que isso tudo, na verdade, é autossabotagem pura com a gente e com a história que a gente construiu com esse pet. Porque a gente passar pelo processo do luto e respeitar todas as fases dele, sem ter pressa para aceitar logo, sem ter pressa para superar logo, sem ter pressa para sorrir de novo, sem ter pressa para olhar uma foto do seu pet e não sentir mais tanta tristeza. Quando a gente respeita esse processo, a gente vai aceitando mais naturalmente tudo. Porque justamente a gente vai vivendo cada etapa desse processo difícil e doloroso. Eu acho que, principalmente hoje em dia, as pessoas elas não querem passar por nenhum tipo de processo, né? Elas querem chegar direto no objetivo delas, seja ele qual for. Seja o objetivo de emagrecer, seja o objetivo de chegar no cargo tal da carreira dela, seja no objetivo de alguma realização de vida pessoal. As pessoas elas querem chegar no resultado, mas elas não querem muitas vezes pagar o preço do processo. E gente, tudo é processo nessa vida. Tudo, tudo, tudo. E no luto pet não é diferente. É um processo até você se sentir bem, até você não sentir mais a culpa, até você conseguir realmente entregar o seu amor de novo para um outro pet. E conforme você vai passando pelas fases desse processo, respeitando sempre cada uma delas, você vai entendendo que isso tudo faz parte do legado do seu animal que partiu. Porque você conseguir, você ir vendo que gradualmente você tá levando os aprendizados dele para sua vida,
você tá voltando a enxergar beleza na vida com os olhos que ele te ajudava a enxergar, sabe? Com a lente que só um animal ajuda a gente a enxergar a vida. Quando você se vê doando e recebendo amor de um outro animalzinho que chegou depois desse pet que partiu. Tudo isso, essas vitórias que você vai tendo ali no pós-luto do seu renascimento, você vai entendendo que isso é o seu pet que partiu totalmente vivo dentro de você. Ele não tá mais aqui fisicamente, mas ele tá vivo em você, sabe? Te botando em movimento. Propósito é tudo que bota a gente em movimento, né? Que bota a gente pra frente, que faz a gente progredir, que faz a gente levar outras pessoas e outros animais com a gente nisso. E que é a forma mais linda de você honrar o pet que se foi, quando você começa a sentir essas pequenas vitórias no seu luto, muito graças a ele, e você conseguindo levar mais beleza pra sua vida de novo, você levar mais beleza pra vida de um outro animal. Isso tudo é o legado do seu animal, e isso tudo é o processo do luto se concretizando na sua vida e chegando em estágios onde realmente transcende qualquer dimensão, né? Onde o amor mostra pra gente que ele transcende. Outra coisa que eu acho que faz muito parte do processo, mas que às vezes trava a gente e faz a gente ter dificuldade de aceitar o luto pet, é quando a gente tenta congelar a rotina. Quando o nosso pet se vai, naturalmente a nossa rotina muda, principalmente em casa. O potinho de água ainda tá ali, mas ele não tá mais. A caminha tá ali, mas ele não tá mais. Tudo, os brinquedos dele, enfim, tá tudo ali, mas a presença dele não tá mais ali. E muitas vezes no luto, a gente reluta, né? A gente quer que aquilo se mantenha tudo intacto como era, porque a gente não quer romper aquela realidade, né? Ver aquela realidade 100% concretizada, acabada. E isso eu também acho que faz parte do processo. Eu acho que existem pessoas que, assim que o pet se vai, elas querem tirar tudo do pet, não querem mais olhar para as coisas, ou não querem olhar por um tempo. E tem pessoas que preferem manter a caminha do pet ali onde ficava, o potinho, a comida, a coleira pendurada. E tudo bem, é o processo. Não se cobre para tirar logo tudo isso. Mas também vai entendendo que, vai botando na sua cabeça que é um processo. E não tente congelar essa rotina para sempre. Tem isso na sua cabeça, sabe? Pra mim me ajudou muito ter essa consciência de que isso ainda tá aqui porque eu ainda estou no meu processo. Eu não sei quanto tempo ele vai durar, mas ele ainda tá acontecendo. E eu ainda não me sinto bem de tirar essa caminha dele daqui, por exemplo. Eu fui respeitando muito isso em mim. E aos poucos eu fui naturalmente tirando, sabe? Depois de algum tempo, sei lá, alguma coisa que era do Gru ou do Chiquinho, eu já ia tirando naturalmente, porque ia mudar ali alguma coisa da decoração, ou ia facilitar ali alguma coisa, e aí foi de forma muito mais natural. Quando a gente não bota uma lupa, uma lente de aumento gigante na dor que já tá latente, vai naturalmente fluindo, sabe? De forma gradual, e as coisas vão acontecendo de forma gradual. Mas eu acho que você respeitar o seu processo com a consciência de que é um processo ajuda bastante. Nos meus outros pés também eu fui aprendendo que quanto mais a gente fica preso na negação, né, nessa dificuldade de aceitar a partida do nosso pet, mais a gente vai alimentando um tipo de energia que não condiz com o legado que esse pet deixou pra gente. Cara, quem tem bicho sabe que eles mudam a energia da casa, né? Você pode estar num dia triste, num dia estressado. Quando você chega em casa e tem o seu pet, você sente que a energia é diferente. Só de ter ele ali com você, a energia já é diferente. Ou até, sei lá, um domingo sem graça, vira um domingo mais animado, porque tem o seu pet em casa, fazendo as coisinhas dele, emanando a energia dele ali, né? Casa que tem bicho tem uma energia diferente. E quando a gente fica ali preso nessa negação e alimentando essa vibração negativa, essa tristeza que só fica rondando ali num sofrimento sem fim, numa culpa, numa volta ao passado que te prende, que te aprisiona, essa energia é totalmente contrária à energia que o nosso pet deixou aqui pra gente, né? E a energia que a gente deve também botar pra frente em relação ao legado dele. Então, mais uma vez, é o processo.
É claro que não vai ser logo de cara e no começo que você vai estar com a energia super do seu pet, né, que ele eternizou em você, na sua casa. É claro que vai ter um momento que você vai ficar muito triste no começo, que você vai ficar com raiva, que a vibração na sua casa vai estar super baixa, mas também tenha consciência de que é algo passageiro. É algo passageiro, gente. Até a morte é algo passageiro, né? Aquele momento da morte é algo passageiro. Depois a vida, entre aspas, volta ao normal. E ela não volta ao normal a ser como ela era antes, mas ela começa a voltar a ter movimento e a escrever uma nova história. A morte, o luto, ele é um momento de transição. Ele é um momento que vai modificar. E nesse período da transição, é claro que vão acontecer coisas desconfortáveis. Toda transição é desconfortável para depois se tornar confortável, para depois se tornar um lugar seguro na gente. Mas antes precisa passar por esse desconforto. Eu acho que no luto, muitas vezes, fica tudo muito nebuloso e a gente acaba se agarrando à dor por ser o vínculo que nos conecta àquele animal. Mas eu acho importante no luto também a gente, apesar de estar sofrendo, ter a consciência. Quando a gente está imerso num sofrimento, mas a gente tem a consciência daquilo, de que está sendo aquilo naquele momento, de que depois vão vir outras etapas, isso muda a forma como a gente vai enxergando o luto. A nossa cabeça vai automaticamente, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ela vai conseguindo evoluir no processo. Ela não fica mais tão aprisionada nas etapas, e principalmente nas primeiras etapas, que são as mais difíceis, que são aquelas etapas logo depois da ruptura, de não aceitar, de sentir todos os sentimentos ruins e horríveis, né, na verdade, que permeiam ali a gente no início do luto pet. Ter essa consciência, pra mim, me ajudou muito nesses processos, sabe? Eu sofria muito, mas eu tinha consciência de que é o meu processo. Eu tô passando por essa etapa agora. Eu sei que depois virão outras etapas que não vão ter tanto sofrimento, mas nesse momento eu tô passando por elas. E eu acho também que muitas vezes quando a gente se entrega tanto ao sofrimento, né, de não aceitar, de ficar preso naquilo, a gente acaba perdendo tempo. Tempo que a gente poderia estar lembrando de histórias maravilhosas com esse pet. Tempo que a gente podia estar botando toda essa energia e esse amor que esse pet deixou na gente em outro pet ou na nossa vida. E a gente acaba fazendo aquilo da energia mesmo, né? Alimentando uma energia que não condiz com a energia que o nosso pet com certeza eternizou e quer que a gente leve adiante. Uma coisa que me ajudou muito nos meus lutos pets foi eu parar de ficar pensando no porquê que ele se foi, por que ele se foi tão jovem, por que ele teve essa doença, por que isso aconteceu com ele, e passar a substituir essa pergunta pela pergunta de, cara, enquanto ele estava aqui, o que ele me ensinou que eu vou levar comigo, que eu não vou esquecer, que não importa quantos anos passem, não importa quantos pets eu venha a ter, não importa as voltas que a vida dê, eu vou lembrar do que esse animal eternizou em mim. Tanto de lembranças, das histórias que a gente viveu, quanto das lições mesmo que ele deixou pra mim como ser humano. Mudar essa pergunta me ajudou muito, porque a gente ficar se perguntando coisas que só vão levar a gente a mais sofrimento, sabe? E no fundo também não ter uma resposta definitiva, né? Do porquê ele se foi, porquê com ele, porquê ele sofreu, porquê com a cidade. São perguntas que no fundo elas não levam a gente pra lugar nenhum, elas levam a gente só pra ficar ali rodando em círculos e sofrendo. Mas quando você foca em realmente entender o que ele me ensinou, que é eterno, que a morte não leva, isso muda bastante a sua percepção dele, do que ele deixou em você e até a sua aceitação em relação a esse luto. Porque isso vai te ajudando a entender que, apesar de toda a dor, apesar da situação, existem motivos para você continuar aqui sem ele. E eu vou encerrar esse episódio com uma frase que foi a frase que ficou ecoando na minha cabeça depois que eu vivi alguns lutos pets, principalmente os mais recentes que eu vivi, que é: o seu pet, ele não veio nessa vida para te deixar preso no sofrimento. Ele veio para te ensinar a amar. E amar não condiz com a gente ficar preso num sofrimento eterno. Essa dor,
que a gente sente no luto, ela é legítima. Ela precisa ser sentida, ela precisa ser compreendida, ela precisa ser acolhida. Mas ela não pode determinar a história. Ela não pode ser o capítulo principal dessa história. Ela não pode ser o que mais prende a gente em relação ao legado desse animal. Porque isso não condiz com a missão que esse animal veio trazer aqui pra gente. Eu espero muito que esse episódio tenha te ajudado, principalmente se você estiver passando por um momento de luto pet. E não esquece de ir lá no nosso Instagram, @guruilinda, me mandar sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no nosso podcast sobre luto pet e espiritualidade. E eu te vejo semana que vem. Tchau!